Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto que é primordial para todos evangélicos, que é o culto de doutrina. Aí eu te pergunto, esses pastores, esses preleitores, esses conferencistas internacionais, esses congressos, será mesmo que eles são guiados pelo Espírito Santo? Ou será que é só expertises dele? O gestor fez um culto de doutrina e eu vou falar um pouco sobre. Será que ele estava com o Espírito Santo dentro dele para dar aquele culto de doutrina? É o que nós vamos saber hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Se esse vídeo ficar longo, então será dividido em duas partes. O gestor da IEADPE fez um culto de doutrina e ali eu vi algumas coisas que muitos pensam que ali é o Espírito Santo, mas não existe Espírito Santo nenhum guiando ele, e eu vou falar um pouco sobre isso, e no final vocês digam se existe ou não. Para nós chegarmos diante de um público e dar um culto de doutrina, no caso, os ministros, eles precisam ser preparados. E para isto, eles fazem cursos. Se eles quiserem ser um preleitor de credibilidade para muitos, não para mim, porque eu entendo a cabeça deles. Nós vamos falar um pouco sobre matérias, como esse povo se prepara. No caso, o início é a Bíblia e outros cursos que eles já fizeram, mas eles precisam passar pela homilética, que eles são mestres nisso. E o que é a homilética? A homilética é a arte e a técnica de preparar e apresentar sermão, buscando anunciar a mensagem bíblica de forma impactante e eficaz. E nisto eles são mestres. A homilética, ela prepara você, ela tira todos os seus costumes, sotaques, e ali você vai ficar com postura, ela tira o nervosismo, ela tira tudo que vem lhe atrapalhar em uma apresentação. Para isso você precisa, no início, fazer suas próprias pregações e ali você ficar em um quarto trancado, ou numa sala, sem ninguém ver, e ali você faz aqueles cultos, vocês fazem aquelas pregações, porque eu passei por isso. E depois você vai ouvir e ver tudo que você fez, porque você gravou. Aí você vai tirando aquilo que você viu que não poderia falar. E assim eles vão aprendendo, nós vamos aprendendo. Mas nós vamos agora apresentar outra matéria. Já vimos que a homilética prepara a pessoa, tira os costumes, o nervosismo e uma forma de se apresentar muito clara a homilética vai apresentar. E a sua avaliação você vai ter quando você vê os seus vídeos que você fez dentro de casa. É uma das técnicas que nós aprendemos. Agora vem a hermenêutica. Hermenêutica é a ciência técnica que tem por objetivo de interpretar um texto religioso ou filosófico. Quando a gente vai fazer uma pregação, a gente escolhe o texto. Quando vamos dar um estudo, a gente pega o texto. E é preciso a gente já ter domínio daquele texto. A, a hermenêutica, ela nos ensina a fazer uma interpretação de texto, a estudar o texto. E ali nós levarmos aquele texto para o caminho que a gente quiser e ali aplicar aquela mensagem. Mas agora vem a outra matéria, exegese. Já a exegese é um pouco mais avançada, ou seja, você tem que estudar mais ainda para poder você ser um mestre em exegese, ou seja, ser um exegeta. Para isso você precisa estudar muito, pesquisar muito, e aí você vai ser um expert na arte de interpretar textos com critérios. Você vai saber de tudo daquele texto, mas você tem que estudar a cultura daquele povo. Porque senão você vai perder muitos detalhes. E a exegese, ela traz tudo isso para você. Eu sei um pouco que eu estudo a cultura judaica. E ali você já viu que na exegese você vai ter tudo o que você precisar quando você estudar. Porque você não vai faltar assuntos, porque você vai ali examinar o texto com critério, você vai saber tudo daquele texto, época, povo, o propósito, tudo você vai saber. Isto com a exegese. E você será um mestre. Mas um pastor, ele precisa estudar quantas matérias? No mínimo, ele tem que estudar 24 matérias. De 13 a 24 matérias, eu citei somente 3.
E se ele quiser ser um bacharel, ou seja, se ele for fazer um bacharelado, ele tem que fazer até 36 matérias, incluindo psicologia. Esses pastores, eles estudam psicologia porque é assim, ele vai entrar nas mentes das pessoas e as convencê-las do que ele quer, que é o dinheiro. E para isso, ele vai fazer todos os meios para entrar nas suas mentes. Eles vão usar de todas as suas expertises que nós aprendemos quando estudamos essas matérias. É assim que eles enganam você. Deus nunca pediu dinheiro a você. Deus nunca pediu dízimo a pobre. Mas eles inventam as coisas deles para que você fique com a consciência pesada e ali entregue. Mas tudo isso é mentira desses picaretas da fé. Lembrando, os picaretas que eu me refiro são essas pessoas que estão milionárias com os dízimos e as ofertas. Mas aqueles pastores que prestam contas de tudo, eles estão fora do que eu falo. Aí você já viu que eles estudam essas matérias até 36 matérias. Persuasão. Persuasão é a arte de convencer, de convencer alguém a aceitar uma ideia e atitude ou ação utilizando argumentos persuasivos. Ou seja, ele tem que te convencer, custe o que custar. O propósito dele será alcançado, porque ele vai te enganar de todo jeito. Você não pode fugir. A não ser que você seja uma pessoa, digamos assim, esperta. Esse pastor está querendo me enganar. O propósito dele é influenciar você e convencer você a algo. Meus irmãos, vamos contribuir para a obra do Senhor. Que obra é essa? Comprar carro, comprar mansão, luxar, ele, sua família e aquele grupinho que tiverem com ele. É assim ou não é? O gestor daqui ganha mais de 200 mil mensais, a família R$500 mil. Ele serve a Deus ou ao diabo? Eu estou só perguntando. Mas eles ensinam que nós devemos nos apegar às fortunas da terra. Mas eles são milionários. Esse gestor, ele no culto de doutrina, ele trouxe por base Êxodo, capítulo 30, do versículo 17 ao 21, que foi falando sobre a pia do tabernáculo. Ele falou sobre o tabernáculo, mas em especial a pia, que era para lavar as mãos. E ali ele trouxe todo o ensino para a igreja sobre uma pessoa ser limpa diante de Deus. Sobre a gente caminhar com Jesus, com os pés limpos, com as mãos limpas, significa o quê? Você está completamente ali, olha, só pensando em Cristo, no Evangelho, em seguir uma vida santa, se afastar de tudo que é de errado, da mentira, da ignorância, de tudo que for de desonestidade. Foi isso que o gestor ele falou. Ele falou sobre a pia e a limpeza, purificação dos pés. Agora vocês vão ouvir um pouco do que este cidadão falou. Lavar as mãos e os pés. E o que representa lavar os pés? Representa viver em santidade dia após dia. O crente não pode deixar que a impureza vá juntando-se nele, porque senão ele perde a comunhão com Deus. Aqui vocês ouviram ele falando em viver uma vida de santidade dia após dia. Não perder a comunhão com Deus. Isso quer dizer que você tem de estar sempre ali em comunhão com Deus e fazendo o que a Bíblia nos ordena. Mas eu pergunto para o senhor, pastor, o senhor vive uma vida de santidade dia após dia? O senhor vive esta vida de santidade, pastor? Ô pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que a Bíblia não serve para o senhor? Só serve para o senhor dar culto de doutrina e encher a cabeça do povo para eles ficarem ali sobre o seu domínio, sobre os seus comandos.